Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros está esta tarde connosco, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à Cimeira Europeia, à reunião do Conselho Europeu. Começou ontem, estará a terminar ou já terminou. Teve de se debruçar sobre matérias muito importantes. Sensíveis. E sensíveis, essencialmente isso. Aquilo que seria, em princípio, uma cimeira pacífica, porque se tratava principalmente da revisão intercalar do quadro financeiro 21-27, adquiriu outros contornos porque no orçamento, nas alterações do orçamento às propostas pela Comissão, está em jogo um valor elevado, que é o financiamento da União Europeia à Ucrânia. E não houve unanimidade. Segundo as declarações do presidente Charles Michel, tem a concordância de 26 dos Estados-membros. Quem ficou de fora? A Hungria. Viktor Orbán, enfim, impôs a sua posição, nada que já não tivesse anunciado nos últimos tempos, não é? Esta alteração da proposta, no entanto, em termos orçamentais, em princípio, também não foi muito bem aceito pelos países do Norte. Enfim, mais rigorosos, exatamente porque é preciso haver ali uma mudança de verbas, uma alteração de verbas, de rúbricas, digamos assim, que estão relacionadas com os custos adicionais que a Comissão teve relativamente às migrações, relativamente à inflação, relativamente às taxas de juros. Portanto, os países achavam que podiam perigar algumas verbas de políticas europeias. No entanto, tiveram esse consenso, ficando de fora. A Hungria, sendo necessária a unanimidade, não foi aprovado. Falou-se também do processo de adesão da Ucrânia. Sim, extremamente importante. Desde logo, o Conselho manifestou a sua concordância total relativamente ao início das negociações de adesão da Ucrânia e não só, e também da Moldávia. Não foi uma situação pacífica. Sendo necessária a unanimidade, foi aprovada também por 26. Isto porque houve um acordo prévio relativamente à Hungria, sempre a Hungria nestas posições, relativamente à Hungria, tendo o líder húngaro sair de sala para permitir que os 26 votassem por unanimidade num acordo prévio e uma sugestão que ele aceitou. Plenamente aceito, portanto, e que partiu a iniciativa de Scholz, portanto, o líder alemão. Não quis comprometer-se então, Viktor Orbán? Enfim, quis ceder. Segundo ele, segundo os assessores e os diplomatas, fez uma cedência, mas 2 cedências já seria demasiado para a Hungria. Foi também, e é importante, embora nós normalmente referimos à Ucrânia pelas circunstâncias que conhecemos, mas foi concedido o estatuto de país candidato à Geórgia. O Conselho também declarou que irá abrir negociações brevemente com a Bósnia-Herzegovina, desde que sejam cumpridas as recomendações que a Comissão Europeia fez relativamente ao país no passado mês de novembro. Também uma total abertura à futura adesão dos Balcãs ocidentais, até porque esta semana houve uma cimeira União Europeia-Balcãs Ocidentais que mereceu o total apoio e afirmações muito positivas e favoráveis à adesão, até da própria Presidente do Parlamento Europeu. Portanto, são situações. Esta negociação húngara, à margem dos trabalhos. Não foi só a saída oportuna de Viktor Orbán da Cimeira, foi também uma concessão esta semana de 10,2 mil milhões de euros de fundos de coesão que estavam congelados há um ano pelo facto da Hungria não ter cumprido as regras do Estado de Direito. Portanto, foram descongelados e agora a Hungria pode começar a utilizar. Portanto, digamos que são jogos políticos e diplomáticos que estas cimeiras, enfim, e que vai ser ainda mais quando o alargamento se concretizar, não é? Vamos falar de um outro tema, tem a ver com o novo governo na Polónia, liderado por um homem que já passou por este Conselho Europeu. Conselho Europeu. Exatamente, Donald Tusk, que também já foi primeiro-ministro polaco e que
depois de um insucesso para conseguir o voto de confiança do Parlamento do Partido Lei e Justiça, a oposição parlamentar concedeu-se o voto de confiança terça-feira a Donald Tusk para formar governo e tomou logo posse na quarta-feira. Donald Tusk é pró-europeu, como nós sabemos, e já disse que ia fazer o reposicionamento da Polónia relativamente à União Europeia. Não será muito fácil porque o presidente da Polónia é um pouco também conservador e não é muito de acordo com determinadas matérias. Sim, com determinadas políticas da União Europeia. Exatamente. De qualquer maneira, Donald Tusk ainda ontem afirmou que tinha falado com o presidente e que ele relativamente ao financiamento da Ucrânia discutido na Cimeira, concordaria. Sim. Portanto, e viu-se que a posição é hoje, sim, e ontem na votação foi favorável. Donald Tusk terá que implementar grandes reformas, principalmente na justiça, que era a situação problemática relativamente ao cumprimento do Estado de Direito, sim, também, que a Polónia tem tido várias vezes. No próximo ano, a Bélgica assume a presidência rotativa do Conselho Europeu. Portanto, a Espanha terminou, o lema da Espanha era a Europa mais próxima. Foram aprovadas diversas diretivas importantes durante a presidência rotativa espanhola, desde logo a legislação sobre a inteligência artificial, mas o que vai marcar esta presidência espanhola é exatamente a abertura das negociações com a Ucrânia, sem dúvida aprovadas no Conselho. Em 1 de janeiro, a presidência belga vai assumir os destinos rotativos do Conselho pela 13ª vez. A Bélgica é um Estado fundador, portanto está lá há muito tempo. E já definiu prioridades? 6 prioridades fundamentais, começando por focar como a primeira prioridade os cidadãos e os cidadãos jovens. Uma grande aposta na educação. Aliás, já tem uma série de eventos marcados para janeiro e fevereiro e todos eles, se consultarmos a agenda, versam sobre questões de educação. Educação e cultura, é interessante. Exposições, conferências, encontros, seminários e educação de qualidade, que a Bélgica pede. Uma educação de qualidade, uma continuidade da aposta na mobilidade e na aprendizagem ao longo da vida. Apesar de ao longo da vida teve um período épico uns anos atrás, mas ultimamente tem-se descurado um pouco, não é? Ou pelo menos não se tem falado tanto. Também ênfase à necessária competitividade das empresas europeias. Não só interno, mas também capacidade para exportar. Relativamente à preocupação da energia, da transição climática, um ponto importante é não deixar ninguém para trás, segundo a Bélgica, enfim, porque nós sabemos que estas coisas têm sempre alguns custos e alguns custos sociais. Reforçar também a agenda nos domínios sociais, portanto, integração e igualdade, integração inclusiva e os cuidados de saúde, uma preocupação em prevenções pandémicas e com os medicamentos e os cuidados de saúde, uma maior aposta nos profissionais da saúde e maior número de profissionais nos diversos Estados-membros. Uma outra preocupação belga e uma prioridade definida é a migração e o asilo. Portanto, o problema das fronteiras, da segurança e a posição da Europa a nível global, com abertura, multilateralismo, diálogo, cooperação externa. Portanto, nada que a União Europeia já não tenha defendido há uns anos. Aqui talvez uma relevância para a educação é importante. Falamos de algo que tem sido recorrente nestas nossas conversas, que são as decisões do Banco Central Europeu em relação às taxas de juros. Para já ontem, não há alterações. Não há alteração agora, mas anunciaram uma alteração. Sim? E o Banco Central diz não. Ainda não. Ainda não. Portanto, decidi manter as taxas nos atuais 4,5%, 4,75% e 4%, sem perspectivar descidas. No entanto, afirma que a inflação deverá diminuir ligeiramente, principalmente nas perspectivas de 2023 e nas previsões para 2024. 2023, 5,4%. São as estimativas, 2024, 2,7%. Os valores ideais, digamos assim, do BCE, os tais 2%, só são atingidos em 2025, 2,1%, muito próximo, 2026, 1,9%. Portanto, só aí. Comparativamente, trata-se de facto de uma revisão em baixa da inflação.
No entanto, o banco afirma que só agora que o aumento das taxas de juros tem produzido alguns efeitos na economia. E aí aponta 2 sectores que vão ter, enfim, alguma preponderância, algum talvez? Impacto negativo, a construção e a indústria. Portanto, são situações que depois se vão alastrar a outros sectores de atividade. No entanto, prevê um decréscimo do crescimento económico para a zona euro. Um decréscimo já em 2024, recuperando em 2025 e 2026. Portanto, algum arrefecimento da economia. O mercado laboral, que se tem mantido forte, também vai ter alguma redução do seu dinamismo proximamente. No entanto, os analistas indicam que as taxas de juro não vão baixar no primeiro trimestre, mas provavelmente alguma redução, que já apontam para 0,25 no início do segundo trimestre de 2024. O que o banco diz é que vai manter as taxas nos níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário. Nós já sabemos e conhecemos de cor estas afirmações, não é? Vamos falar de ajuda europeia às regiões que acaba por beneficiar também a Madeira na retenção de talentos. É uma preocupação com os jovens entre os 15 e os 39 anos. Fixá-los e, enfim, evitar a saída. Candidataram-se várias regiões, foram aceitos 36 regiões de 11 Estados-membros, entre os quais Madeira, Açores e Região Norte. No entanto, isto é só uma primeira situação de elegibilidade. Sim. Não é ainda a situação de candidatura. Sim, não é a decisão definitiva. Não, destes 36 vão ser escolhidas apenas 10 regiões. Portanto, têm que se candidatar. As candidaturas abriram ontem oficialmente, prolongam-se até 7 de fevereiro e estas regiões, incluindo estas 3 portuguesas, têm que se candidatar para receberem apoios e assistência técnica por parte da Comissão, a forma de fixar talentos, retê-los e desenvolver esses talentos nas regiões onde estão inseridos. Implantação de redes de banda larga também deverá receber auxílio estatal. Sim, já está fixado. 172 milhões de euros que vão ser afetos às operadoras. São elegíveis a 100%, portanto, e é uma subvenção, portanto, é fundo perdido. Não é para todas as zonas, logicamente, são em zonas com serviço insuficiente e é para promover, portanto, a digitalização da economia europeia. Portanto, Portugal recebeu mesmo esta tranche já afeta. Uma nota final sobre a exibição, esta tarde, de um filme nomeado para o Lux, que é um prémio europeu. O filme é 20.000 espécies de abelhas. Exatamente. É às 18h30. Às 18h30. 18h30, na sala 1 do Fórum, como habitualmente. É uma sessão de cinema promovida pelo Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, com a colaboração do Europe Direct, absolutamente gratuita, a entrada é gratuita, portanto compareçam. O filme é um dos 5 nomeados, como a Dona Marta já disse, para o Lux Prémio Europeu do Público para cinema. Portanto, como nós sabemos, é um prémio que é atribuído pelo público e pelos eurodeputados que podem votar, portanto, se forem ver este filme e depois de conhecer os outros, ou pelo menos a sinopse dos outros, ou tentar visualizá-los. Podem votar online. Online até março de 2024, quando será anunciado o vencedor. O Parlamento Europeu apoia cinema europeu e não só, portanto, às vezes são consórcios entre cineastas europeus e também fora da União Europeia, fazendo a tradução em legendagem para a língua, para as 24 línguas oficiais da União Europeia. Doutora Ana Rita Barros, ainda uma referência a um outro prémio, o Prémio Sakharov, já o anunciamos aqui. Aconteceu a cerimónia oficial de entrega do prémio. Foi esta semana, dia 12 de dezembro, como habitualmente, em Estrasburgo, e o prémio foi entregue a uma iraniana que, enfim, faleceu às mãos das autoridades do Irão no ano passado
e, portanto, deveriam ser os irmãos e os pais a vir receber o prémio. Os seus passaportes foram apreendidos, o governo do Irão não deixou, veio um advogado, portanto, receber o galardão das mãos da Presidente do Parlamento Europeu. Esta semana diz muito sobre aquilo que se vive no Irão, aliás, diz quase tudo, não é? Sim. A Presidente do Parlamento Europeu indicou total apoio ao povo iraniano, exatamente, e a solidariedade do Parlamento Europeu. A terminar esta nossa conversa, uma frase, como é habitual. Uma frase adequada à época, do Papa Francisco, adaptada, muito curta, mas penso que diz tudo sobre o espírito natalício que estamos a viver. Todo o ser humano tem o direito de viver em paz. Papa Francisco. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada uma vez mais por ter estado aqui em estúdio e um Feliz Natal para si. Muito obrigada também para os nossos ouvintes e um bom ano 2024. Até breve. Obrigada.